Oi, pessoal. Quando a gente fala em tarô, o que vem na cabeça, né? Geralmente é mistério, adivinhação, aquela espiada no futuro. Essas cartas, elas têm uma aura assim bem antiga, bem mística. Mas olha, hoje a gente vai desvendar uma história que é muito mais surpreendente e, na verdade, bem mais complexa por trás desses símbolos todos. Tá aí, um baralho que promete uma sabedoria oculta. Por séculos, ele foi um verdadeiro enigma, né? Um oráculo para uns, um guia para outros. A grande pergunta que fica é: de onde ele veio de verdade? Para entender o poder do tarô, a gente precisa olhar um pouquinho além do que parece óbvio. E se, e se a história que todo mundo conta for só uma parte da verdade? E se a origem do tarô não for nada do que a maioria de nós imagina? Pois é. Vamos mergulhar nisso porque a verdade é bem mais pé no chão. Nossa jornada começa não num templo cheio de incenso, mas acredite, num salão de jogos da realeza. É isso mesmo. O tarô não nasceu como uma ferramenta para prever o futuro. As raízes dele são, na verdade, bem práticas. Pode esquecer por um instante aquela imagem da vidente na tenda escura, porque o começo não tem nada a ver com isso. Vamos voltar no tempo, lá para a Itália do Renascimento, século XV. A cena é essa: nobres reunidos. Não para uma sessão espiritual, mas para jogar tarote. Era um jogo de cartas de vaza bem parecido com sueca ou bride que talvez a gente conheça. Era, no fim das contas, entretenimento puro, uma diversão para a aristocracia da época. E essa linha do tempo aqui, ela é tipo o nosso mapa. Começa no século XV como um simples jogo. Aí passa por uma baita reinvenção lá nos séculos XVIII e XIX, quando o esoterismo entra na jogada. E, finalmente, chega no século XXI, se tornando uma espécie de bússola interna. Que transformação, hein? E o contraste ao longo desses séculos é impressionante. Pensa só, no século XV, quem usava era a nobreza e o objetivo era pura diversão com aquelas imagens da arte renascentista. Agora, pula para o século XXI. Quem usa? Pessoas buscando autoconhecimento, terapeutas. O propósito virou o outro e as imagens se transformaram em arquétipos universais. A mudança, sim, foi da água para o vinho. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que um simples jogo de cartas virou uma ferramenta esotérica tão poderosa? Vamos para a próxima fase dessa história. A grande virada aconteceu justamente aqui, entre os séculos XVIII e XIX. Sabe, o iluminismo, o romantismo, tudo isso despertou um novo interesse pelo oculto. E aí, sociedades secretas e pensadores esotéricos olharam para as imagens do tarote e viram um potencial que ninguém tinha explorado. Para eles, aquilo não era um jogo, era um livro de sabedoria, todo codificado. Foi nesse momento que o baralho começou a ganhar uma profundidade incrível. Essas sociedades foram adicionando camadas e mais camadas de significado. A filosofia, por exemplo, passou a ver as cartas como a jornada moral da alma. A astrologia conectou cada arcano a um planeta, a um signo, e a alquimia viu ali os seus próprios símbolos de transformação. O jogo simples estava definitivamente sendo reinventado. E bem no coração dessa transformação toda estão os famosos arcanos maiores. 22 cartas. E esse número não é por acaso. Juntas, elas contam uma história, a tal da jornada da alma ou jornada do louco. É como se fosse um mapa do desenvolvimento humano, sabe? Da mais pura inocência até a iluminação. A jornada começa com a fundação do ser. Tudo se inicia com o louco, que simboliza o potencial puro, aquele salto de fé no desconhecido. A partir daí, a gente passa por lições sobre poder, sobre intuição, sobre abundância, até chegar no imperador, que é a estrutura, a autoridade. É a fase em que a gente aprende as regras do mundo para poder construir a nossa identidade. Aí, na segunda fase, a jornada fica mais interna, forçando um confronto com as nossas sombras. Cartas como Os Enamorados, por exemplo, falam sobre as grandes escolhas do coração. A morte, que não é sobre o fim literal, mas sobre uma transformação profunda. E o diabo, que mostra nossos apegos, aquilo que nos prende. É o momento de encarar umas verdades difíceis para poder evoluir de verdade. E por fim, a terceira fase, a integração universal. Depois de passar por todas as provas, a estrela aparece como uma luz de esperança. O sol ilumina tudo com sucesso, com clareza, e a jornada chega ao fim com a carta do mundo, que representa a plenitude, a realização, aquela sensação de estar em harmonia com tudo. O ciclo se completa. E tudo isso nos traz de volta para o agora. O que o tarô significa hoje em dia, depois dessa jornada histórica tão longa e cheia de reviravoltas?
Essa comparação aqui diz tudo, né? De um lado, um jogo de salão, um passatempo. Do outro, uma ferramenta para mergulhar fundo na própria mente. A evolução é brutal e resume perfeitamente a jornada do tarô, de um passatempo para fora para uma bússola para dentro. Então, o ponto central hoje em dia é este. Para muita gente, o tarô não é mais sobre prever um destino que já está escrito e não pode ser mudado. Ele se tornou uma ferramenta psicológica, um espelho para a alma. Ele não te dá respostas prontas, mas te ajuda a fazer as perguntas certas. Então, fica aqui uma reflexão final. Se as cartas não são um mapa do futuro, mas sim um espelho do nosso presente, o que elas podem revelar? O que esse espelho tão ancestral que nasceu de um jogo e renasceu no misticismo reflete sobre a jornada humana? A resposta? Bom, talvez a resposta esteja dentro de cada um de nós.